Olá, boa noite. Nos perdoem o atraso, viu? Nós tivemos um probleminha de conexão. Eu sou a Carolina Fontana, sou orientadora do ensino médio. Estamos aqui enfrentando esse desafio, né, de funcionar. E a internet de vez em quando dá uns sustinhos na gente, mas estamos aqui para falar hoje com mais uma profissional muito bacana. Eu já quero agradecer de antemão, viu? Ter aceito o nosso convite. Nós vamos conversar com a Fernanda Bruneta. Ela é especialista em marketing e tem um currículo invejável. Eu queria que vocês aproveitassem ao máximo essa conversa para que a gente possa trazer para esse encontro aqui, né, nas lives das profissões, mais uma grande oportunidade de conhecer uma profissional tão bacana, né, tão rica em conhecimento. Hoje, alguém que vai falar um pouquinho sobre a importância do marketing e a sua história, que foi construída a partir do turismo. Então, nós vamos convidar a Fernanda. Muito obrigada a todo mundo que aguardou um pouquinho, esses minutinhos aí de espera. Ei, Fernanda! Tudo bem? Tá escuro, desculpa, né? Viu, Fernanda? Imagina, eu fiquei preocupada de ser minha internet, porque aqui em casa tá chovendo muito. Aí eu falei assim, meu Deus, é a minha internet, mas aí não, era a nossa internet. Na verdade, PH não pode chover muito não, porque essas coisas acontecem, né? A gente sofre um pouquinho. Fernanda, primeiro eu quero te agradecer em nome do nosso colégio, viu, por ter aceitado o nosso convite. Bater um papo com os nossos alunos, essa galera jovem que está aí a ponto de fazer agora uma grande escolha. A maioria dos nossos alunos está no terceiro ano, prestes a prestar um vestibular, fazer a prova do Enem, nesse ano tão desafiador, né, Fernanda? E em que esse contexto gerando, que já gera ansiedade, né? O ensino médio é a conclusão da educação básica, é a conclusão de uma história de vida e o início de uma outra. E essa escolha é algo que mexe muito com o jovem. E quando a gente recebeu, né, o seu nome, nós ficamos muito lisonjeados, né? Uma mulher jovem que ocupa um cargo altíssimo na maior rede hoteleira do mundo. Então, eu queria que você se apresentasse. Depois que você se apresentasse, aí a gente vai falar um pouquinho como foi a escolha profissional. Mas eu falei com a Fernanda, gente, que ela ia se apresentar, porque o currículo dela é, assim, invejável. É tanta coisa que eu falei, não vou ficar lendo, não. Conta pra gente um pouquinho desse lugar que você ocupa hoje, da sua história. Combinado. Bom, vou falar assim, bem rapidamente. Eu me formei em turismo e hotelaria aqui em Belo Horizonte, tenho muito orgulho da minha formação. Sou de Belo Horizonte, então escolhi fazer faculdade na cidade, né, onde eu nasci. Tinha possibilidade de fazer em outro estado. Hoje a gente tem essa possibilidade fácil também para quem está ingressando nesse momento e tomando decisão também das universidades, que é outra decisão a se tomar, que a gente vai falar. Mas eu escolhi fazer em Belo Horizonte o meu curso e acabei me especializando em marketing e definindo a minha carreira em função das minhas especializações. Uhum. E aí eu fiz diferentes especializações e com abordagens diferentes em marketing na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer 2 especializações. Fiz uma especialização em Montevidéu, no Uruguai, na Universidade Católica de Montevidéu. Uhum. E Montevidéu, na América do Sul, é um dos países que ele é reconhecido pelo ensino. Então, foi muito boa essa oportunidade para mim. E também fiz especialização fora. Fui para Harvard, fiz uma especialização em Boston, também estudei fora. Enfim, busquei diferentes formas de me especializar, além da minha graduação, porque a graduação é só um pedacinho da nossa carreira. A gente vai falar isso. Muitas vezes a gente caminha muito mais em função da nossa especialização do que da graduação que a gente faz. Mas é uma escolha importante, é um processo importante. E assim foi desenhado, enfim, o meu currículo. Tem 20 anos que eu trabalho no segmento da hotelaria. Enfim, do turismo, na indústria do turismo, não com hotelaria diretamente, porque eu trabalhei em hotéis, mas trabalhei em outras áreas do segmento de turismo. E atualmente eu sou diretora para a América Latina e Caribe da Wyndham Hotels and Resorts, é a maior rede hoteleira do mundo.
São mais de 9 mil hotéis, são 20 marcas presentes em todos os países do mundo, todos os continentes, e eu ocupo um cargo de direção e sou responsável em abrir os hotéis e fazer as implantações da América Latina e do Caribe. Então, assim foi desenhando a minha carreira ao longo do tempo. Então, vocês viram aí, gente, que não é pouca coisa, não, né? A Fernanda ocupa um cargo muito importante em uma das maiores empresas, hoje a maior, né, rede hoteleira do mundo. Agora, muito bacana, porque quando eu conversei com a Fernanda, eu conversei com ela um pouquinho mais cedo, rapidamente, porque eu falei com ela que o mais bacana é a gente descobrindo essa história. É como foi interessante. Você fez turismo, é algo que você provavelmente já tinha interesse, mas você conduziu para a área de marketing e aí foi se especializando. Então, pensando no curso agora, na graduação, que é o início, né, de toda a sua história, como que foi essa escolha? Como que surgiu essa escolha para a sua vida? Porque é um curso relativamente novo, como que é respeitado no mercado? Como que foi fazer turismo? Primeiro, assim, a minha empatia, né? Aos meninos aí de 17, 16 anos, às vezes, 18, que tem que tomar uma decisão de carreira. A gente pensa isso lá atrás, né, gente? Hoje eu tenho 38. Quando eu tinha 17, eu também pensava que eu estava tomando uma decisão de carreira, mas na verdade a gente está tomando uma decisão inicial na nossa vida. Porque a carreira a gente vai desenvolvendo mesmo com o tempo. Essa é a grande verdade. Muitas vezes a gente pensa 10 anos depois e 15 anos depois, independente de quem seguiu a carreira que escolheu ou não seguiu, é muito comum a gente escutar: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, ou se eu tivesse vivido as experiências que eu vivenciei nos trabalhos que eu tive, as oportunidades, eu teria feito outro curso. Então, isso é muito comum, de compartilhar esse sentimento de incerteza, insegurança, o que fazer, porque realmente é uma idade que a gente ainda é muito novo e hoje ainda mais o mercado oferece muitas possibilidades, né? A gente tinha antigamente um cenário de que as profissões tradicionais, vou chamar assim, medicina, engenharia, direito, eram as profissões que nos dariam uma segurança financeira, uma segurança profissional, de desenvolvimento. E eu fui na contramão daquilo há 20 anos atrás. O meu pai queria que eu tivesse feito direito. Meu pai me matriculou nas universidades, lá nos vestibulares, porque não era Enem na época. E eu conversando com a minha mãe, eu nunca dei trabalho para estudar, nem a minha irmã, mas a gente também... Eu não queria uma profissão do pacote das tradicionais, eu nunca quis. E aí eu conversando com a minha mãe, falei: mãe, mas o que eu vou inventar pro papai, que eu tô com dor de barriga, eu não quero para esse vestibular, eu não quero fazer a prova. Então, assim, eu fui contra a vontade do meu pai, por exemplo. O meu pai, ele julgou a minha decisão, ele não esteve de acordo no primeiro momento, porque ele queria que eu seguisse uma carreira tradicional. Né? E hoje ele fala que tem muito orgulho, que bom que eu tomei a minha decisão por mim mesma, que eu consegui caminhar com as minhas próprias pernas, porque realmente a gente tem que fazer o que a gente gosta para dar certo. Independente de ser uma profissão tradicional ou não tradicional. E um dado que eu vi num curso que eu estou fazendo recentemente, porque eu estudo muito até hoje, é outra coisa que eu vou falar para vocês, vão surgir nos próximos 10 anos mais de 35 novas profissões. Né? Então, o mercado de profissão ele mudou muito. Existem profissões que antes não eram nada e hoje se chama de profissão. A partir do momento que é um meio de vida, é um meio de ganho, de sustento e de atividade exercida, passa a ser uma profissão. Né? Então, a minha decisão lá atrás, ela foi difícil, como é de todos os adolescentes, porque a gente é adolescente, a gente não é adulto. Na minha época, tinham testes vocacionais, eu não fiz teste vocacional, eu simplesmente comecei a ler sobre profissões. Hoje a leitura seria certamente por internet, pelo Google. Na minha época eram livros e revistas que a gente comprava sobre as profissões e lendo as profissões muito assim, saindo do terceiro ano, tendo que fazer o vestibular, eu cheguei à conclusão que eu não queria nenhuma.
E aí eu falei para o meu pai e para minha mãe, falei, não estou preparada porque eu não quero nenhuma. Eu quero estudar 6 meses mais para eu tomar uma decisão. Aham. E aí meu pai, que é um absurdo, que mais 6 meses, que vamos gastar dinheiro, que cursinho, toda aquela história, né? Mas foi o que eu já pedi investi a vida pais. inteira em você. Já investi, já gastei dinheiro, como que agora você não sabe tomar uma decisão, né? Então, eu fui fazer cursinho. Lá no Unimaster, na época, fui fazer cursinho. E no cursinho, a cabeça, gente, pipocando ainda, com várias ideias. Fui ler a respeito das profissões e cheguei à conclusão que eu gostaria de gerenciar um hotel. Lendo sobre as profissões. Fui com essa intenção para a universidade, né? E chegando, tendo a opção de ir para gerenciar um hotel, os cursos na época de gerenciamento eram os cursos de administração. Não eram cursos de gestão, mas de administração. Ou eu ia para um turismo muito tradicional. Na minha época era Newton Paiva, FUMEC, Federal e UNA. Eram essas 4 universidades. Eu fiz vestibular, passei em todas. Todas elas eu passei no 10º lugar no máximo. Teve faculdades que eu passei no 3º, no 5º, no 7º, o que não quer dizer nada, porque se você passar em 5º, se você for chamado em excedente, você vai ter a mesma oportunidade. Sim. Então, eu passei e comecei a universidade, e no meio do caminho da universidade eu já via que aquela impressão que eu tinha ao fazer vestibular não era o que eu estava vivenciando. E que eu precisava trabalhar. Então, a minha decisão foi, no primeiro ano de faculdade, começar a fazer estágio. Então, e é a dica que eu dou. Olha o tanto de coisa que você falou. Primeiro você falou da questão das profissões tradicionais, e aí você rompeu um pouco com isso, né? Mas também queria algo que te desse segurança e ao mesmo tempo prazer, porque você tinha algumas habilidades. E aí você descobre que você queria gerenciar um hotel. Achei isso o máximo. Eu queria entender de onde veio esse desejo, mas o mais interessante que você... Porque deve ser uma loucura gerenciar um hotel, né? É uma loucura. Na verdade, nunca gerenciei, tá, gente? Comecei a universidade para isso e nunca fiz isso. E não fez, né? Na verdade, você falou aí que o curso não era aquilo que você imaginava. Por quê? Porque não tinha prática, porque tinha muita teoria. Porque o que foi teórico, não tinha prática, era muito vislumbrando o turismo como desenvolvimento de destinos turísticos. Então, era trabalhar para governo ou trabalhar no desenvolvimento de um destino, que alguns colegas meus de faculdade tomaram esse caminho, que é um caminho até mais político e de uma iniciativa mais pública. Eu me via mais na iniciativa privada. E eu decidi fazer um estágio em um hotel, já que eu tinha me passado por isso, pela decisão de fazer turismo com gestão em hotelaria, vou para um hotel. E quando eu fui para o hotel, nos primeiros 6 meses de faculdade, fazendo estágio, eu vi que o meu caminho era o marketing. Desde muito no princípio. Que eu estava vinculada às atividades promocionais do hotel, que eu estava vinculada às campanhas do hotel, que eu estava vinculada à construção da marca do hotel, e que aquilo ali eu não ia aprender na faculdade. Eu ia ter um módulo, 2 módulos na faculdade, mas que não seria a minha especialização. Então, trabalhando, que eu comecei o processo muito nova, eu tomei a decisão de me especializar em marketing, e isso eu fiz todo o tempo na minha graduação, vamos dizer assim. Eu estudei muito e eu estudo até hoje. E tomei decisões de fazendo especializações em marketing e fui trilhando o meu caminho dentro da hotelaria no segmento, na área de marketing. Mas me conta uma coisa. Em algum momento você pensou em migrar de curso, já que você descobriu esse interesse pelo marketing ou não? Você também pensou em agregar, porque você não migrou, né? Mas não passou isso pela sua cabeça em nenhum momento? Não passou, porque a parte de administração e gestão que eu queria, eu escolhi propositalmente uma universidade que me desse. Isso é muito importante, a gente entender o fundo do nosso desejo. Porque lá no fundo eu queria um curso de gestão. Então eu fui para uma universidade de ciências exatas. Eu não fui para uma universidade de ciências humanas. Eu fui numa universidade de ciências exatas. E como universidade de ciências exatas, tinha a parte de gestão muito forte.
Então, a parte de gestão que eu adquiriria num curso de administração foi muito similar ao que eu adquiri. Entendi. Na UNA naquela época. Então, uma dica que eu dou é isso, é entender também o desejo e entender as universidades, porque isso faz diferença. A grade curricular, as universidades, o que oferece aquela grade curricular, porque isso pode mudar completamente o cenário do seu curso. O curso de turismo na época da UNA era completamente diferente de um curso de turismo da PUC. Entendi. E da Newton Paiva, porque a abordagem da universidade era muito diferente. Então, eu não passou na minha cabeça migrar, porque eu encontrava naquela grade curricular algo que me preenchesse na questão de gestão. E para mim a gestão era muito importante, como é até hoje, que é o que galgou, foi a base do meu crescimento profissional. Tá? Mas a grade curricular foi muito importante, foi algo que eu estudei para tomar. Então, essa é uma dica para o nosso aluno, na verdade, né? Não é simplesmente o curso de graduação, é entender em que local, em que lugar você quer desenvolver também todo esse processo. E a gente sabe que existem características específicas. E isso também é muito importante. Então, fica uma dica importante aí para o nosso aluno. Com certeza. E aí, eu trabalhando, eu fui já galgando a área de marketing. E fui construindo a minha carreira, buscando oportunidades para as áreas de marketing das empresas e fui crescendo, mas sempre estudando muito, sempre estudei muito. Fiz várias especializações, ou eu fazia cursos muito pequenos. Na minha época não tinha tanto curso online como tem hoje, né? E até hoje eu tô fazendo uns online muito bons de branding. E o universo de marketing é gigantesco. Porque dentro do leque de marketing, você tem diferentes segmentos e diferentes áreas de atuação que você pode ir, né? Então, assim, não é uma profissão que tem uma especificidade de um mercado específico. Você pode fazer marketing de banco, você pode fazer marketing do varejo, você pode fazer marketing do atacado, você pode fazer marketing de um produto pequeno, de uma mega empresa ou do segmento de serviço. Então, não é uma profissão que nunca me amarrou. Eu fiquei na hotelaria e permaneci na hotelaria porque eu realmente gosto e trilhei uma boa carreira dentro da hotelaria. Mas se eu hoje quiser atuar na Procter & Gamble e fazer marketing de fralda, eu vou fazer marketing de fralda. Sim. Não tem, então, não o leque tem... é muito extenso. Assim, dá para investir um grande leque de possibilidades dentro do curso de graduação, você vai se descobrindo aí. Exatamente, você vai se descobrindo. Então, essa possibilidade de atuação também é importante entender, porque tem a sua característica, né? Personalidade. Sim. Eu me vejo na iniciativa privada, eu me vejo na iniciativa pública, eu me vejo fazendo concurso, eu não me vejo fazendo concurso, eu me vejo fazendo um curso que ele precisa, pelas minhas características pessoais, de me dar um caminho mais certeiro, ou eu quero um curso que me abra uma quantidade de possibilidades, porque eu gosto de flexibilidade, eu gosto de uma rotina flexível. Então, a escolha também, a gente tem que olhar muito para dentro, né? É difícil a gente olhar para dentro com 18 anos, 17 anos, é muito difícil. Mas a gente tem que entender o que a gente gosta no nosso dia a dia. Se gosta de rotina, se não gosta de rotina, porque tudo isso vai te ajudando. E uma das decisões que eu tomei era um curso que me desse uma possibilidade de atuação em diferentes mercados. Então, não é uma profissão tradicional. É uma profissão não tradicional que te abre várias portas e que dentro, inclusive, dos cursos de especialização, você descobre onde você quer atuar. Em qual segmento de mercado, com qual atividade do marketing que eu quero atuar. Eu quero ir para uma agência de publicidade e desenvolver um trabalho mais voltado à publicidade. Ou eu quero ir para dentro de uma empresa, fazer um trabalho de branding, construir a marca dessa empresa. Ou eu quero ir para a área de promoção, de PDV, de pontos de venda, e eu vou fazer ativações e vou fazer vendas. Então, é uma profissão que, dentro das especializações, te dá também um grande leque de possibilidades. E uma profissão que é uma impressão minha, você precisa ser muito criativo, né? Porque você precisa realmente oferecer algo inovador. Como que é isso dentro da atuação? É isso mesmo? É uma impressão?
Não, Tem é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem aquela questão assim, que às vezes pode ser um tabu. Ah, eu preciso ter 1000 ideias por dia, tenho que ser uma pessoa extremamente criativa. Quem precisa ser mais, assim, vamos dizer, criativo no sentido de ter muitas ideias mirabolantes é quem está desenhando uma campanha, que já é o designer gráfico de uma agência. É diferente de quem é head da área de marketing e está cuidando da estratégia. Aí você precisa oferecer solução para o cliente. É diferente. Você não tem que estar... É criatividade no sentido de soluções de problemas. Né? Então, sempre numa reunião, vai sair da área de marketing alguma solução para esse pepino aqui. Como que eu vou resolver esse problema e como que eu vou me mostrar de uma forma melhor no mercado? Entendi. Ou como que eu vou pegar essa promoção, ou esse desconto, ou esse produto e vou mostrar para o mercado todos os benefícios que ele tem. Se espera do marketing uma criatividade de soluções. Entendi. Essa é a grande não de ficar criando coisas diferentes o tempo inteiro. Não de ficar criando coisas diferentes o tempo inteiro. Né? E tem também a posição que você ocupa. Dentro de uma equipe de marketing mais robusta, que eu já tive a oportunidade de liderar, que eu tive 35 pessoas só na equipe de marketing, cada cadeira ou cada analista ou cada gerente ali tem uma atuação. Tem um que está só pensando na marca, tem outro que está só pensando no ponto de venda, tem outro que está pensando só na comunicação, tem outro que está pensando só na criação das peças de marketing, na parte do design gráfico, tem outro que está pensando só no marketing digital, que hoje também é um forte demais, porque antes o marketing era offline, agora o marketing ele é completamente online. Então, assim, é uma profissão transformadora que dentro dela existem diferentes cadeiras que se pode ocupar. Né? Não é algo que é definido, quadrado dentro de uma caixa, que você vai fazer aquilo ali na sua carreira ao longo do tempo. Não é o caso. A sua fala é uma fala muito motivante, assim, né? Estimulante, porque a gente percebe a possibilidade de você realmente se encontrar em algum desses caminhos, quem tem esse interesse. Você falou de habilidades, né? De se conhecer, de olhar para dentro. É algo que a gente diz muito, né, para o nosso aluno. O que você gosta de fazer? É o que você falou, eu gosto da rotina, eu sou disciplinado, eu não sou. Então, até o lugar que você vai encontrar é uma profissão que permite também que você consiga desenvolver bem as suas habilidades, as suas aptidões. Agora, tem uma coisa, Fernanda, que eu não posso deixar de dizer. O tanto que o seu currículo me chamou a atenção pelo tanto de curso que você investiu. Né? Então, assim, fica muito perceptível para a gente que o conhecimento, o estudo, ele não para. Né? Porque muitas vezes pensa-se em algo assim, talvez em cursos tradicionais. Né? Como a gente acha que pode ser uma percepção até muito, muito errônea, mas a importância do investimento em especialização. Você falou que liderou uma equipe com 35 pessoas. Então, a gestão de pessoas, né? Como que foi essa busca e qual é a importância da continuidade do estudo para você em relação à sua vida profissional, em relação a alguém que quer trabalhar com marketing e realmente desenvolver uma carreira de sucesso? Assim, as profissões que acho que todas exigem bastante, né? Assim, o curso, o estudo ali não termina na graduação. A graduação é só um pontapé inicial para a gente descobrir quais as áreas que a gente quer se aprofundar. E depois também as oportunidades de trabalho, as cadeiras que a gente vai ocupando ao longo do tempo, nos exigem habilidades que a gente tem que estudar. Né? E para a gente acrescentar para o outro, e eu tomei a decisão de ser líder, né? De liderar equipes, liderar pessoas, eu precisava acrescentar algo na vida daquelas pessoas também como líder. Então não é somente, tem a parte humana, mas tem a parte da profissão. A minha equipe esperava aprender comigo alguma coisa. O que ela está vindo me ensinar? Né? Então, depois que a gente toma a decisão de ocupar cadeiras, especialmente de liderança, o estudo ele é eterno. E à medida que a gente vai descobrindo
assuntos, tópicos. Então, aparece branding, no caso de marketing. Vamos estudar branding? Aí, do branding, aparece o brand persona. Vamos estudar o que é brand persona? Aí aparece o storytelling, que é um termo novo. Vamos estudar o storytelling, vamos incorporar isso na nossa marca? Então, o mundo é mutante, né? Especialmente hoje com as redes sociais e o conteúdo digital. Então, se a gente não está estudando e a gente não está se atualizando, a gente vira um dinossauro na cadeira que a gente está ocupando, sem conseguir trazer valor, né? Porque o nosso trabalho na iniciativa privada, a partir do momento que você escolhe ser executivo, que é o meu caso, o objetivo é aumentar o valor da empresa. Você tem que aumentar o valor daquela empresa, você tem que gerar algum lucro para aquela empresa, né? E gerar lucro para a empresa exige conhecimento e transmutação. Então, a gente precisa estudar muito e sempre. Eu nunca tive preguiça de estudar, isso é uma característica também minha. Sempre estudei muito, gosto de estudar. Estou fazendo agora um curso novo de Brand Persona que lançou, digital, inclusive, online. São investimentos, não são investimentos baratos, porque muitas vezes os bons cursos, com os bons tutores, demandam um investimento financeiro, sim, mas isso tem um retorno. É diferente você fazer uma especialização numa universidade menor do que você buscar uma especialização numa Fundação Dom Cabral, numa Fundação Getúlio Vargas. Isso sim te traz um retorno, isso é verdadeiro, porque também você está trocando e fazendo um networking com pessoas, né, que também estão naquele nível que você espera chegar na sua carreira. Então, o estudo sempre ele esteve muito presente na minha vida, mas o trabalho também. Então, é investimento. É investimento mesmo. De tempo e financeiro. Porque muitas vezes tem que abdicar do tempo. Eu fiquei um tempo sem estudar, porque eu tive minha filha, e, enfim, maternidade no começo, você não consegue estudar. Eu estava sentindo falta já. O último curso que eu fiz, eu estava em Harvard, grávida. Eu fui grávida. E aí esperei dar um tempo para começar a estudar de novo. Então, a gente tem que ir acompanhando, e hoje as possibilidades dos cursos online facilitam muito também, porque você consegue fazer de qualquer lugar. Então, a gente viaja muito, a gente trabalha viajando, isso possibilita a logística, mas estudar é uma chave. Infelizmente, gente, para quem não gosta de estudar, é uma má notícia, porque não acaba na universidade. Não. É o início. E de qualquer profissão, né? De qualquer profissão, todas as profissões a gente estuda muito. E tem uma questão também da coragem, que eu acho, do trabalho, que é importante falar. Porque eu escuto muito das pessoas. Você é muito nova, muito bem-sucedida e tal. Mas tem 20 anos que eu trabalho. Tem 20 anos que eu estou no mercado de trabalho. Eu não entrei no mercado de trabalho 5 anos atrás. Eu entrei no mercado de trabalho com 19 anos. E enquanto os meus colegas na universidade estavam indo para churrasco, e balada, e churrascos eternos, e finais de semana emendados, eu estava dentro dos hotéis trabalhando. Então, eu abdiquei muito da minha, vamos dizer, da minha liberdade durante a universidade, que eu poderia estar só estudando, porque eu tinha essa oportunidade de simplesmente me dedicar ao estudo, mas eu decidi me lançar no mercado de trabalho. E o me lançar no mercado de trabalho e me dedicar a isso me trouxe resultados 20 anos depois. Não é você ocupa um lugar que, com certeza, é um lugar que foi conquistado com muito trabalho, com muito conhecimento, com muito investimento. Né? E é a admiração das pessoas. Quando você fala de agregar valor, né? Você tem algo a ensinar, isso é muito importante. Tem uma questão mesmo pessoal, de valor, mas também daquilo que você vai trazer para a empresa. Que é isso que se espera, na verdade, né? E é isso que as empresas esperam, e quando você não entrega, tem uma fila enorme, né? Porque o mercado de trabalho hoje tem muitos bons profissionais. Então, você, para garantir a sua cadeira, vamos dizer assim, você precisa entregar todos os dias, né? E é entregar solução, é aumentar o valor da empresa, é tornar os clientes satisfeitos, é brindar uma excelente experiência para os clientes, é uma entrega constante. E quando a gente está falando de marketing, a palavra que mais vem à minha cabeça, especialmente, é consistência.
tudo que a gente tem que entregar com muita consistência, muita qualidade. Então, é um trabalho de dia a dia. E para quem está escutando e é aluno de terceiro ano e está nesse momento, realmente é muito difícil, às vezes, com 20, 21 anos de idade, com um mundo de possibilidades pela frente, a gente abdicar de algumas coisas porque tem que trabalhar, né? Ou abdicar de algumas coisas porque eu estou fazendo algo e não consegui sair do meu trabalho mais cedo. Eu cansei de perder compromissos familiares. Estou vendo algumas pessoas da minha família aqui conectadas. Não foi um aniversário, um Natal. Mas, Fernanda, deixa eu te contar uma coisa e contar para as pessoas, né? Porque isso traz... a gente precisa sempre pensar, a gente estava discutindo isso hoje aqui mais cedo. Existem muitas teorias do que traz felicidade, né? E uma delas é que a felicidade se encontra através também e principalmente do trabalho. Porque através do trabalho você consegue realizar sonhos, você consegue ter relação com pessoas, você consegue manter a sua relação familiar muito boa, né? Então, assim, isso na verdade, claro que em algum momento da vida é uma balança, né? Mas trazer a percepção de que fazer escolhas, né, ou abrir mão, a gente pode usar dessa forma, mas fazer escolhas também pode ser prazeroso. Né? Porque às vezes para o jovem pode ficar a sensação de que não. Nossa, eu tenho que estudar tanto assim? Tenha que estudar, faça esse investimento, mas saiba que isso também vai trazer, sim, reconhecimento, felicidade, o que traz felicidade, né? Porque na verdade traz também sua independência, né? Com certeza. E a independência é muito positiva. A independência financeira, ela é muito libertadora. Você conseguir caminhar com seus próprios passos, com a sua própria profissão, com os relacionamentos que você constrói. Então, isso também é muito gratificante. E quando a gente sai do terceiro ano, gente, pelo menos era a minha sensação, vou falar por mim, eu estava muito cansada. A gente está cansado, entendeu? Passou os 3 últimos anos, pelo menos, uma mudança muito aguda. Porque você sair da 8ª série, já é 9º ano, né? Na minha época, 8ª série, 9º ano. Para os últimos 3 anos, a diferença é muito gritante. Muito gritante. Então, você sai de 3 anos cansado, você sai na pressão de que você ainda tem que tomar uma decisão profissional. Então, quando eu falei para vocês, eu quero 6 meses, eu falei de verdade para os meus pais, eu vou fazer cursinho. Eu estava cansada. Então, essa sensação a gente entende. Mas também depois o trabalhar, o estudar, todo o esforço que a gente está falando, que todo mundo que tem alguma profissão que a outra parte admira, eu gostaria de ser assim nessa profissão, eu gostaria de ser esse médico, eu gostaria de ser essa profissional de marketing, eu gostaria de ser esse advogado. Essas pessoas lutaram muito, estudaram muito, trabalharam muito. Mas tem um verbo que eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Conquistar. E a conquista, ela vem mesmo com esse galgar, né? Você vai atrás. Isso que você falou também do cansaço, né? Nós estamos vivendo um ano muito atípico. O aluno do terceiro ano do ensino médio, ele já tem essa característica mesmo de já estar mesmo cansado por essa busca. A busca pelo conhecimento, a busca pelo lugar na universidade, né? Isso vem de uma disputa, na verdade, de qual a pontuação que eu vou conseguir. E esse ano especialmente. Olha, nós vamos ter que daqui a pouco terminar, mas eu quero ainda que você me fale um pouquinho desse ano, por exemplo. Você trabalha na maior rede hoteleira do mundo, com 9.000 hotéis, como você me falou. E aí vamos trazer um papo para a atualidade, para que a gente possa também contar isso. Como que foi esse reinventar de uma rede tão grande em um momento que nós vivemos esse ano, que atingiu o mundo inteiro? Como que foi isso? Porque isso também passa pelo marketing, né? Passa muito. A gente sofreu muito, nosso segmento sofreu muito, hotelaria sofreu muito, turismo no geral foi um dos segmentos que mais sofreram, né? Educação os hotéis, também. Aviação parou, os hotéis fecharam, né? Literalmente fecharam as portas, porque muitos mercados não tinham demanda, seja uma demanda de negócios ou uma demanda de turismo. Muitos mercados, as fronteiras fecharam, né? Então, assim, até hoje,
A Argentina, por exemplo, estava com fronteira fechada até pouquíssimo tempo. Então, assim, os nossos mercados sofreram, o nosso mercado especificamente sofreu muito. Então, a gente passou por duas transformações, né? A transformação humana, que é a transformação do trabalho. Eu já fazia home office, vou me tirar desse... Eu já estava num lugar privilegiado, porque eu já tinha essa disciplina, mas, de repente... Quem ia para o escritório, quem estava no escritório com 100, 150 pessoas, 6.000 pessoas, se viu trabalhando sozinho dentro de casa. Então, tem um impacto emocional nisso também. E a gente passou por uma transformação em que a empresa abordou de uma forma muito humana a questão do trabalhar em casa e nos dando todo o suporte que fosse necessário e conectividade, enfim, para que a gente rapidamente se adaptasse e estivéssemos todos conectados. Como empresa global, a gente trabalha com fusos horários diferentes, em idiomas diferentes, com pessoas do mundo inteiro. Então, rapidamente, a gente se adaptou para que globalmente a gente estivesse conectado. Então, foi uma questão humana. E com os clientes, a gente teve toda uma parcimônia e uma empatia, porque os hotéis estavam fechados, em apoiá-los em dois momentos importantes, que era o fechamento temporário dos hotéis e a reabertura desses hotéis que estão acontecendo agora, né, recentemente. Então, os hotéis, ao reabrirem, muitos deles depois de 3, 4, 5 meses, é praticamente abrir um hotel do zero. Né? Tiveram que desligar, de desvincular seus colaboradores. Então, são novos processos de higienização e limpeza, muito mais muito mais vigilados, literalmente, não só pelo cliente, mas vigilância sanitária, a parte legal, jurídica do negócio que exige da gente novos procedimentos que foram implantados. Então, a empresa teve que se reinventar no sentido desses dois aspectos. O aspecto do negócio em si, né, dos hotéis parados e depois funcionando, e do aspecto humano de todos aqueles colaboradores se manterem conectados. A parte positiva é que a gente se manteve muito unido e muito próximo dos clientes. O fato de não ter que ter a reunião pessoalmente, não ter que viajar, simplesmente ferramentas nos possibilitaram estar em contato com todos os países. Eu, particularmente, tenho América Latina e Caribe, então eu tenho muitos países que eu troco, né, que eu tenho intercâmbio. Eu consegui estar muito mais próximo dos clientes, que muitas vezes a gente acha que a gente tem que pegar um avião para estar, e isso nos aproximou, mas num momento em que realmente o mercado sentiu e que está agora com o turismo de lazer reapontando um pouco. O de negócios a gente acredita que ainda vai demorar pelo menos uns 6 meses do próximo semestre, do próximo ano, para poder reaquecer o mercado. Então, é uma questão realmente de empatia, de entrega, de solução, de pensamento, marketing criando campanhas. Criamos uma campanha que se chama Vouchers, no nosso caso, que dá a possibilidade de estadia até 2022, com mudança de data. Então, você faz a sua reserva, mas você pode viajar até 2022. Fizemos uma campanha com influencers. Então, vários digital influencers estão viajando para os hotéis para mostrarem os protocolos de higiene e limpeza dos hotéis reabertos. Então, assim, 2 departamentos que mais trabalham no momento de crise: finanças e marketing, sempre. E é muito bacana, Fernanda, você contar isso para a gente, porque a educação também sofreu uma transformação que nós nunca tínhamos vivido, né? Na verdade, a nossa geração não viveu. E aí você falou algo que a gente não pode esquecer: o movimento, né? Houve um movimento, todo mundo se conectou muito rápido, se adaptou muito rápido. E isso é muito perceptível também dentro da nossa escola, né? A gente viu a equipe se dando as mãos, engajando, os alunos, por mais cansados que eles estivessem, né? Porque a gente sabe que não é fácil manter a concentração, esse nível de atenção durante muito tempo, mas isso trouxe movimento. E é um aprendizado que a gente leva para a vida, né? Diante dos desafios, não dá para paralisar. E aí, seja o desafio profissional, né? Seja na sua vida. Eu fico super feliz de ter conversado com você, viu? Assim, de te conhecer hoje. Pode ter certeza que é uma mulher que eu admiro. Como é bom a gente ver
mulheres nesse lugar, né? Assim, tão especiais, conquistados pelo saber, pelo conhecimento. Então, eu quero dizer, em nome do colégio, que eu estou muito feliz e eu tenho certeza que você é inspiração agora para muitos dos nossos alunos, né? Através de esforço, dedicação, de não parar de buscar e de se movimentar, né? Mesmo diante dos grandes desafios, né? Nós extrapolamos aí uns 10 minutos, que a gente teve um atraso, mas quero te convidar em outros momentos para conversar com os nossos alunos. Ficou para mim, eu acho que para quem participou, a marca de uma mulher forte, determinada e que sabe que conquistar um espaço depende de muito esforço, de muito investimento, de muita busca pelo conhecimento, para que a gente seja assim, para que você seja admirada, respeitada e reconhecida. Parabéns, muito obrigada, viu? Não, o prazer é meu, agradeço o convite, me sinto muito honrada e obrigada pela oportunidade de falar para os alunos. Realmente é uma responsabilidade, especialmente numa decisão de carreira. E caso também tenham dúvidas específicas da carreira, do programa de marketing, do que nós fazemos especificamente, porque a gente acaba abordando de uma forma muito genérica, pode me enviar, eu tenho o maior prazer em ajudar. O que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Tenho certeza que hoje já contribuiu muito, mas agradeço demais essa abertura, disponibilidade. E meninos e meninas, viu? Fiquem à vontade para encaminhar perguntas, dúvidas. A gente tem recebido já esse feedback de algumas pessoas que conversavam conosco, que os nossos alunos têm buscado esse apoio, né? Então, eu quero muito agradecer, viu? Porque essa conversa foi muito agregadora, pode ter certeza disso. E o mais importante que eu acho, assim, para eles que estão nesse momento, né, decidindo carreira, é conversar com quem está na profissão. Com certeza. É mais, vamos dizer, é mais sábio do que a gente lê no Google e consegue aterrizar melhor para eles o futuro, né? Então, se eu puder contribuir de alguma forma, podem me mandar através do colégio ou no meu Instagram pelo inbox, eu estou à disposição. Muito obrigada. Já contribuiu muito. Pode ter certeza que vai ter uma galera aí querendo fazer turismo, marketing, porque você é admirável, uma inspiração. Viu? Em nome do colégio, eu agradeço muito, muito, muito. E te convido para assistir as próximas, porque bater papo com gente inteligente como você é um prazer. Viu? Semana que vem, quinta-feira tem mais. Você falou de profissões bacanas. Nós vamos ter gente para falar sobre o curso de jogos digitais, que é um curso que não existia há tão pouco tempo. Legal. Né? Vamos ter vários aí. Então, é um convite que fica toda terça e quinta, viu? Que ótimo, muito legal. Obrigada, Fernanda. Iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Pessoal, tchau, tchau. Obrigada, até quinta.